Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Newton Conejeiro e esse é o nosso canal. Quero, acima de tudo, agradecer a Deus por todos os nossos inscritos deste canal e fazer um apelo que, se você ainda não é um inscrito deste canal, que você possa se inscrever e juntos nós estaremos levando a palavra de Deus aonde quer que esta palavra alcance. Queremos agradecer a Deus nesse momento, orar ao Senhor. E nós estaremos hoje fazendo a introdução da carta aos Filipenses no capítulo 1. Nós já falamos sobre o conteúdo histórico desta carta, já um dos nossos vídeos, foi o primeiro, né? E hoje nós estaremos, propriamente dito, entrando aqui no capítulo 1. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Ó Deus, queremos pedir a tua bênção, que o Senhor possa abrir-nos a porta da tua palavra, falar com todos nós, Senhor Deus, nesta carta tão extraordinária, tão maravilhosa, que é a carta aos Filipenses. Deus, estenda as tuas mãos, fala com todos nós, abençoa todos os nossos inscritos do nosso canal, tão somente a eles, também com toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Filipenses capítulo de número 1, nós falamos no primeiro vídeo sobre o versículo 1 e o 2, nós estaremos falando hoje do 3 até o 11, e depois do 12 até o 26, e depois do 27 até o 30. Nós iremos por parte, para que nós possamos entender perfeitamente a questão deste primeiro capítulo de Filipenses. No versículo 3 nos diz assim: lembrando que Paulo estava preso quando escreveu esta carta em Roma, e ele escreveu esta carta para ali matar a saudade e confortar aqueles amados irmãos em nome de Jesus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa, e confirmando o Evangelho, ou na confirmação do Evangelho em algumas traduções. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vocês, em afeição de Jesus Cristo. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Glória a Jesus. Queridos, logo nesse versículo 3 até o versículo 11 que nós acabamos de ler, é a apresentação do apóstolo Paulo, demonstrando ali o seu grande amor para com aquela congregação. Se nós formos observar aí, tanto Filipenses como Tessalonicenses, nós vamos ver que Paulo ele não usa, logo no início do versículo 1, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, mas ele usa Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Por que ele cita servos de Jesus Cristo? Ou melhor, escravos de Jesus Cristo. Porque Paulo tinha a plena convicção de que ele não precisaria defender o seu apostolado a esta igreja de Filipos, a essa igreja da Europa, porque todos tinham Paulo realmente como o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava defender o seu apostolado. Por isso que aquela igreja amava tanto Paulo, e Paulo tinha assim um apreço tão especial, tão carinhoso para com aqueles irmãos. Diferente das demais cartas que Paulo escreve, onde ele precisa se apresentar usando ali
da sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. Esta carta é a carta de um amigo para outro amigo, de um irmão para com outro irmão. Não que as outras seja diferente, vocês entenderam, é a questão do relacionamento de comunhão que Paulo tinha com aqueles irmãos e aqueles irmãos tinham para com o apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Esses versículos que nós lemos até o versículo 11, ele fala desse grande amor, né? Também sobre a cooperação que eles tinham no Evangelho de Jesus Cristo e também no ministério de Paulo. Haja visto que nós vamos falar adiante desta carta a oferta que os irmãos de Filipos levou até Paulo em Roma, e o qual supriu ele de uma forma maravilhosa e extraordinária, né? E nós vamos entender aqui, eu quero até chamar a atenção aqui de vocês ao versículo 9, quem tiver a sua Bíblia aí possa até acompanhar. Peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Agora veja bem o 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até a volta gloriosa do Mestre Jesus, quando ele raiar nas nuvens. O apelo que Paulo faz àqueles amados irmãos é que eles fossem sinceros. Essa palavra sincero, ela é uma palavra que se originou do latim, que significa sem cera. Nós vamos ter que entender que naquela época, quando se fazia aquelas estátuas e também se fazia aqueles vasos gloriosos, maravilhosos, o artesão, para poder esconder algum trinco daquela peça, ele passava cera, né? Ele passava uma cera e ali camuflava todas as suas rachaduras ou até algum pequeno defeito daquela peça, daquela obra de arte. E Paulo faz aqui menção que eles ajam como cristão sincero, que não precisa colocar cera para poder esconder alguma coisa na sua vida. Isso é maravilhoso, nós podemos entender isso. Então, quando alguém ia comprar aquela peça, ou vaso, algum tipo de estátua, sei lá, qualquer obra de arte, ele colocava aquela peça no sol, porque se tivesse cera, aquela cera derretia em meio ao calor do sol. A nossa vida não é muito diferente. Quando nós estamos expostos à pessoa gloriosa de Jesus Cristo, né, na sua grandeza, no seu poderio, tudo aparece em nós. E Paulo diz o seguinte: sejam sinceros, sem cera, natural. Nós temos que ser aquilo que somos. Deus, ele age na nossa vida, Deus tira as nossas imperfeições, vai tirando as nossas trincas, vai consertando as nossas rupturas, e de modo que vai nos apresentar diante do Pai, justificados como somos, mas perfeitos em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Paulo diz: sejam sinceros, não coloque cera na sua vida, você tem que ser original, como Deus te chamou, como Deus está trabalhando na sua vida, Deus seja louvado. E o 11 ele já emenda dizendo o seguinte: cheios dos frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Aonde nós vamos ver esse fruto de justiça? Do que Paulo estava dizendo? Daquela carta que ele escreveu aos Gálatas, que está escrito aqui no capítulo de número 5, aos Gálatas, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí, emendando aqui com o versículo 11, olha o que ele está dizendo aqui: cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui: sejam cheios de amor, cheios de alegria, cheios de paz. É o versículo 22 de Gálatas, tá?
de paz, sejam cheios de longanimidade, sejam cheios de benignidade, sejam cheios de bondade, de fé, cheios de mansidão e cheios de temperança, que é o domínio próprio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é a introdução que Paulo está dizendo sobre aqueles irmãos ali e aquela comunhão maravilhosa e como eles deveriam de se comportar em meio àquela colônia romana. Vejam que ele não tem problema nenhum em exortar aqueles irmãos de uma forma toda amorosa, toda calorosa da parte de Deus. É uma carta pacífica, é a carta do amor. Agora, o versículo de número 12, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Agora ele vai falar sobre a questão da sua prisão. Versículo 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, em temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, também por porfia, mas outros de boa vontade, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente. Ou seja, lembra daquela palavra? Sincero? Aqui é o contrário, né? Julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contudo que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto, me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar vivo. Né? Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. 26 e último, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vocês. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o que acontecia desse versículo 2 até o versículo 26? Você acompanhou essa leitura? Com a prisão de Paulo em Roma, aqueles crentes que estavam ali espalhados em todos os lugares começou a receber um ânimo para começar a pregar o Evangelho. Mas a motivação daqueles pregadores, não todos, mas alguns, era duvidoso. Porque uns pregavam realmente por amor, agora outros pregavam segundo as suas intenções, por inveja, por porfia, coisas assim semelhantes. O que acontece com isso? Talvez você já tenha ouvido algum testemunho, e geralmente há muitos testemunhos assim, de sofrimento de alguns missionários. E através deste sofrimento de alguns missionários, dá um estímulo para outros que estão até mesmo escondidos, a colocar a cara para fora e começar a pregar o Evangelho também. Quer dizer, poxa, se Paulo está preso em Roma e eu estou aqui fora,
eu também vou pregar o evangelho. Agora, só que um pregava por amor, outros pregavam até mesmo por questão de contenda, outros por inveja, outros por porfia, né? E outra coisa, outros pregavam o evangelho até mesmo para provocar Paulo dentro da cadeia, né? Isso está bem claro nesse texto, até mesmo para provocar. Só que Paulo, centrado como ele era, totalmente cheio do fruto do Espírito Santo, ele diz, não me importa, contanto que Cristo seja pregado. Só que chegará um momento que o Senhor, Deus, ele vai provar a obra de cada um. Ele vai provar a motivação com que cada pregador prega. Qual é o tipo da sua intenção? De que forma, qual é a tua intenção de pregar o Evangelho? Você prega o Evangelho para... Qual é o teu fim para isso? Muitos pregam o Evangelho, tem milhões de motivações para pregar o Evangelho. Só que tem o seguinte, o Deus que examina os corações, ele sabe a intenção de cada um. Ele conhece a intenção de cada pregador. E ele sabe muito bem com que motivação você está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a tua motivação? E Deus vai pedir conta disso. E Deus irá julgar isso. E Paulo diz assim, não importa, contanto que o Evangelho seja pregado, né? Aí tem muita gente que diz, realmente, contanto que o Evangelho seja pregado, não importa de que maneira ele seja pregado. Tudo bem. Aqui não havia uma questão teológica aqui, porque senão Paulo já teria repreendido, porque ele mesmo diz que ele foi posto ali como defesa do Evangelho, para defender o Evangelho dos cães, né, dos falsos mestres. Paulo pregava o Evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo, e outros anunciavam outros tipos de Evangelho. A questão não é teológica, a questão é motivacional. Qual era a motivação daqueles pregadores? Por isso, queridos irmãos, que me chama a atenção aqui, tudo que nós formos fazer para a obra de Deus, faça com excelência. Faça como se fosse e como é realmente para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Não adianta querer você pregar para aparecer, pregar para aparecer na mídia, pregar para ser famoso, pregar para que o teu nome voe os quatro cantos da terra. Não é o meu nome, não é o teu nome que tem que voar sobre os quatro cantos da terra, ou soar nos quatro cantos da terra, mas é o nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim, nós temos que fazer conhecido em todos os lugares. Como o próprio João Batista disse, convém que eu diminua e o Senhor Jesus Cristo cresça. Há muitos pregadores que colocam o holofote sobre a vida dele, e não sobre o nome glorioso de Jesus Cristo. E isso é muito interessante nós entendermos isso e prestarmos bem atenção nisso. Voltando aqui ao versículo 6, só voltando aqui um pouquinho, olha o que Paulo diz aqui, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa obra que verdadeiramente quem começa é Deus e quem termina é Deus. Quem começou a boa obra na tua vida e na minha, foi Deus. E quem é que vai encerrar? É o próprio Deus. Então a nossa motivação tem que ser segundo a vontade de Deus, para a glória dele, e não para a nossa glória, né? Aí ele encerra aqui esses versículos, novamente falando que o versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, porque ele sabia muito bem que ele poderia ser morto dentro daquela prisão, a sua causa ainda estava sendo revista, ele ainda iria ser julgado, poderia ser que dali ele não saía mais, mas ele tinha uma plena confiança e convicção da sua salvação. O verdadeiro cristão, ele tem certeza da sua salvação. E ele diz, eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha, irmãos, eu quero fazer aqui uma pausa, porque isso a gente ouve muito comentário sobre isso. Há muitos cristãos dizendo o seguinte,
O céu é eterno e ele pode me esperar. Eu pergunto, será que a pessoa tem realmente certeza da sua salvação? O céu é eterno, ele pode esperar. Mas quem diz que Deus pode me dar um tempo para me recolher? Nós não sabemos o dia e nem a hora, e nem o momento. O número da senha está na mão de Deus. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que estar preparado, ele tem que desejar estar com Cristo. Como Paulo disse aqui no versículo 23, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir. Desejo de partir. O crente que tem desejo de partir, ao mesmo tempo não tem desejo de partir, tem que rever a tua fé. Tem que rever a tua fé, porque a maior alegria de um cristão é poder ver verdadeiramente Cristo Jesus como Ele é, né? Como Ele é. E Ele diz que se eu partir, eu estarei com Cristo, ainda isso aí é muito melhor, porque isto é ainda muito melhor. Já o 24 ele diz, mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, veja bem que não é para desfrutar as palpabelas da vida, não. É com uma finalidade que eu fico. E qual é a finalidade? Qual é a motivação de Paulo? A motivação em ficar é justamente dar assistência aos amados irmãos nas igrejas aonde ele fundou, né? Aonde ele diz aqui, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar vivo. Aqui está escrito ficar na carne, né? Ficar vivo. Louvado seja Deus. 25. Tendo esta confiança, isso é uma confiança que tem que estar na minha vida e na tua vida, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito e alegria da vossa fé. Veja bem que a confiança que ele tinha em sair vivo daquela prisão era grande, era grande. Ao mesmo tempo ele sabia que ele poderia ser morto, mas ao mesmo tempo ele tinha essa convicção, essa certeza que ele sairia, ficaria vivo e poderia continuar ali o seu ministério até o dia do Senhor Deus dizer, está bom, agora encerrou o seu ministério, né? Combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, né? Só me resta agora a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele grande dia. 26. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vós. A alegria que aqueles irmãos de Filipos sentiria ao rever novamente o missionário apóstolo Paulo, o qual fundou aquela igreja, e aí fundou aquela igreja debaixo de varadas, debaixo de açoites, dentro de um calabouço úmido, acorrentado entre as paredes daquela prisão, acorrentado os pés, acorrentado as mãos, mas a obra de Deus prevaleceu, a salvação de Deus expandiu naquela cidade de Filipos para a glória do Senhor. Do 27 até o versículo 30, ele vai dizer o seguinte, que em meio às provações e dificuldades daquele momento, eu não sei, um momentinho só, eu não sei por que tem gente que, porque você é crente, tu vai comer o melhor dessa terra. Eu pergunto, o que é o melhor dessa terra? O que é o melhor dessa terra? Né? O que é melhor para você pode não ser melhor para mim. E isso é para todos. Tá? Então, olha o que Paulo vai dizer aqui, 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês. A boa notícia deve chegar. E ela deve chegar de que forma? Que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Aqueles irmãos passavam a luta ali. Havia culto de adoração ao Império Romano, ao governante, né? Havia culto ao imperador. E isso, para um verdadeiro cristão, era um problema, porque Roma tinha milhares de deuses, inclusive o próprio imperador. Então, se você chega com mais um para adorar, não é problema nenhum. Agora, quando você chega e se destaca dizendo assim, não, só Jesus Cristo é o Senhor, só há um Deus,
Jesus Cristo é o Senhor, você já arrumou um problema ali seríssimo em Roma. Ou seja, você está dizendo que os outros não são Deus, como eles realmente não são, e só Jesus Cristo é o Salvador. Aí a perseguição vai começar na sua vida de uma forma tremenda, tá? Até hoje, se você concorda com um monte de coisa, você é muito bem-vindo. Agora, quando você diz assim, não, opa, isso aqui não está nas Escrituras, vamos jogar de lado, você já arrumou um problema. É a Escritura e mais os agregados. Não, senhor, está errado. É só a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. E ponto final. Ainda que o sangue dê na canela. Mas você tem que defender as Escrituras. Está na Bíblia? Vamos seguir. Não está nas Escrituras? Joga no lixo, irmão. Joga no lixo, querido. Fica arrumando problema aí para poder ficar aí agregando coisas, não. A palavra de Deus, ela já é completa para a nossa salvação. Completa. Deus não esqueceu de nada. Tudo que Deus permitiu que estivesse dentro deste livro sagrado, deste conjunto de livros chamado Bíblia ou Biblions, está aqui, e ela é suficientemente capaz de nos mostrar o caminho da verdade, ponto final. 28, se tu está debaixo de um jugo e está me ouvindo ou me assistindo nesse momento, peça para Deus uma libertação e procure um lugar que pregue as Escrituras. Coloque o teu dedo indicador aonde está sendo lido, diz assim, não, realmente é verdade, é verdade. A coisa mais triste que tem é quando se lê um texto, fecha a Bíblia, fecha os olhos e compra-se uma ideia que o pregador está dizendo, você não sabe qual é a motivação do pregador. Você não sabe qual é a motivação, com qual motivação ele está ali pregando o Evangelho. Está vendo? Ele está falando coisa que nem na Bíblia está. E você tem que ser um crente beriano. Você tem que examinar as Escrituras. Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidar nelas terá vida eterna e são elas que de mim testificam. Olha o que Paulo está dizendo aqui àqueles irmãos em meio àquelas perseguições que existia ali, né? 28. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós, 29, foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, que mais? Como também padecer por ele. Por isso que tem muita gente, você vai comer o melhor dessa terra. Como que é o melhor dessa terra aqui? Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também sofrer por ele. Só quer lamber o mel. O gafanhoto deixa para o irmão João, né? Entendi. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo combate. Paulo está dizendo aqui, tendo o mesmo combate, tendo a mesma aflição, tendo a mesma perseguição, correndo risco de vida. Tua cabeça pode rolar, você pode ir para a guilhotina, você pode perder a sua vida. Pense bem nisso. Você foi chamado não só para crer em Jesus, mas também para padecer com ele. Não negar o nome dele, ir até o fim. Se você realmente é um cristão, regenerado por Deus, você não para no meio do caminho. Você não desiste. Ainda que te amarre no tronco, ainda que algeme tuas mãos nas pedras daquele calabouço, te acorrente, mas você está firmado em Jesus Cristo. Paulo não vai culpar aqui o Satanás, do versículo 12 até o 26 que nós lemos, estou aqui preso por causa do diabo. Não, Paulo não vai dizer isso. Eu estou aqui com uma finalidade. Foi Deus que permitiu que eu estivesse dentro desta prisão em Roma, para que o nome dele pudesse ser glorificado através dos soldados romanos, através da guarda do pretório. Deus estava fazendo a obra na casa de César. Deus estava ali levando a palavra dele em meio ao coração de Roma. Irmãos, é para glorificar o nome de Jesus Cristo.
Paulo não fica se lastimando, porque o diabo agora arrumou uma cilada para mim, porque agora colocou uma dificuldade, porque queimou meu feijão, porque furou o pneu do meu carro. Oh, querido irmão, por favor, acho que o diabo está preocupado se queimou o feijão, furou um pneu do carro. Ele está preocupado quando tu fecha a tua boca e não fala das grandezas e das maravilhas de Deus. Aí sim, aí é problema, aí é dificuldade. Aí realmente ele está colocando aí um caminhão de entulho sobre a sua vida. Mas do verdadeiro cristão, salvo em Jesus Cristo, aquele que vai partir dessa terra e vai se encontrar com ele na glória, ele pode estar passando por uma dificuldade terrível, mas ele está ali gemendo, chorando, mas glorificando o nome de Jesus Cristo, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará naquele grande dia para separar os bodes e recolher as suas ovelhas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Há muitas pregações equivocadas. Vem para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai resolver todos os seus problemas. Onde é que está escrito isso? Aonde? Os problemas virão, e nós temos que enfrentar ele na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que aquele que começou a boa obra, é o versículo 6. Agora, se você iniciou a obra por tua conta, problema teu. Agora, se realmente foi Cristo Jesus quem te chamou, aí sim, você pode ter certeza que ele começou a boa obra, ele vai lhe aperfeiçoar até o último dia. Fique tranquilo, você está seguro nas mãos de um Deus poderoso e maravilhoso. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar esses versículos em nome do Senhor. Realmente há muita coisa, mas o tempo não permite, e nós queremos entrar já no capítulo de número 2, no próximo vídeo, sobre esta carta de Filipenses, que é uma bênção para nós. É o prazer de se manter alegre. Lembrando que a minha alegria e a tua alegria, ela não vem daquilo que nos rodeia, não. Porque aquilo que nos rodeia pode servir mais para a tristeza do que para a alegria. A nossa verdadeira alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus. Vem de Deus, somente dele. Então, qualquer momento que nós estamos passando, angústia, tristeza, todo tipo de aflição dessa terra, sabe de uma coisa, nós permaneceremos alegres, estamos alegres, se alegremos sempre, busquemos a Deus, louvemos a Deus, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado, porque não depende daquilo que nos rodeia, mas depende do Deus Todo-Poderoso, Pai de toda felicidade e de todo prazer, de toda alegria, de toda bênção, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, querido Pai, te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Ó Deus, abençoe a todos os teus filhos que nos assistem nesse momento. Senhor, se algum que está passando algum problema, alguma tribulação, alguma aflição, conforte, ó Pai, conforte, porque sabemos que tudo isso acompanha, Senhor, a salvação, acompanha a nossa vida como um cristão. O Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe todos os teus servos, guarda-os, ó Pai, de uma forma gloriosa, ajuda-nos, ó Pai, a atravessar os dias maus em que nós estamos atravessando, e aqueles que ainda irão chegar, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe grandissimamente, sua casa, sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá? Para que nós possamos continuar levando a gloriosa palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Deus abençoe sua casa, sua família, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém.